Olá amigos, como estão? O governo federal ele acaba de anunciar o novo sistema de cadastramento de fornecedores SICAF 100% digital. Através de uma plataforma online chamada Brasil Cidadão, o empresário ele poderá estar acessando através de um certificado digital e ali ele estará fazendo todo o processo de cadastro, fornecimento de linha de serviço e renovação do certificado em si. Eu não sei se você sabe, mas existe dentro do processo de cadastramento de fornecedores, existem alguns passos. E eu queria estar falando sobre isso. Tá? No passado, por exemplo, era necessário que eu acessasse o Comprasnet, fizesse ali todo o processo de input de dados, razão social, nome da empresa, endereço, a data de abertura do seu CNPJ, número do CNPJ, número da inscrição estadual. Então, lá no Comprasnet, a gente fazia todo esse cadastro prévio e depois pegava essa documentação de posse das certidões, dos formulários, formulário de cadastramento do fornecedor, formulário de linha de produtos e serviços, a gente levava isso até uma unidade cadastradora chamada WASG, para que ali fosse feita a validação dos papéis, das certidões, da habilitação jurídica, da habilitação técnica, da habilitação financeira, para que aquele licitante ele pudesse estar se relacionando com os órgãos do governo federal. Era assim que era feito, eu me lembro muito bem. Hoje tenho 42 anos, mas eu me lembro muito bem, desde os 14 anos eu já fazia muito desse tipo de trabalho, né? Fui exposto à contabilidade a partir dos 14 anos e aos 19 anos já era um profissional na área de cadastramento de SICAF e também na área de legalização de empresas. Houve uma curva de aprendizado muito rápido nessa época e aos 19 anos eu já assumia a responsabilidade de um setor de legalização e um departamento fiscal de um escritório contábil naquela época, né? Com 340 clientes, né? E eu lembro disso com muita alegria, porque houve muito aprendizado ali, a cada minuto um aprendizado novo, né? Então eu carrego muita coisa dessa época. E nessa época, né, era bem diferente. Nessa época nós ainda não tínhamos a tecnologia, os sistemas, as automações que nós temos hoje, né? E aí o que era feito a efeito de SICAF? Né? Eu ia no portal do Comprasnet, fazia esse cadastramento, criava um login e posteriormente eu comparecia a uma UASC mais próxima para que eu pudesse estar validando todos esses documentos. O processo de obtenção da certidão era necessário ir na Caixa Econômica Federal, e aí você apresentava cópia do contrato social, cópia do CNPJ, identidade CPF do sócio, procuração com a finalidade específica. Depois você retornava alguns dias para verificar se a certidão já estava pronta, né? E aí você retirava a certidão de regularidade da FGTS. Hoje você acessa o site da Caixa Econômica Federal, digita a raiz do CNPJ e você já tem acesso à certidão negativa válida por 30 dias. Tá? No passado também era necessário que eu fosse até a Secretaria de Estado de Fazenda e depois a Procuradoria-Geral do Estado para estar obtendo as certidões. Essas certidões, a grande maioria delas, vinham com uma assinatura e um carimbo, né, do profissional, do responsável por aquele setor, daquela repartição, que estaria validando e dando a originalidade àquele documento. Tá? Saindo dali, a gente ia até um cartório notarial e fazia a autenticação desse documento para que ele fosse entregue, uma cópia autenticada, com validade perante a lei, né, com validade na UASG, na unidade cadastradora. Tá? Então, você tinha que comparecer à prefeitura da cidade, você tinha que comparecer ao INSS para obter uma certidão negativa do INSS, Secretaria de Estado de Fazenda, Procuradoria-Geral de Estado, Receita Federal do Brasil, Dívida Ativa da União. Tá? Então, eram inúmeros os órgãos que era necessário que você fosse presencialmente dar entrada, junto com um monte de papéis, procuração de forma específica, para que você pudesse estar obtendo essas certidões e depois retornando até o ASG para poder fazer a validação de forma presencial e obter
o certificado de regularidade cadastral do SICAF. A intenção do governo é estar desburocratizando, reduzindo o tempo e reduzindo os custos com o procedimento. Tudo isso que eu acabei de relatar gera muito custo. Custo com deslocamento, tempo técnico dispensado à execução do serviço, né? E hoje eu vejo com bons olhos o que o governo está fazendo, porém, existem alguns pontos que me chamam a atenção e eu queria estar compartilhando isso com vocês. Por exemplo, um dos pontos novos do SICAF, 100% digital, é que, a meu ver, ele não é 100% digital, mas boa parte do processo será feita de forma digital. Por exemplo, de forma digital, o empresário responsável o empresário responsável legal pela empresa, ele deverá adquirir um novo certificado. Por que não usavam o CNPJ, o ICNPJ da própria empresa que todos já têm? Então, foi criada uma obrigação, então, a partir de então, o empresário ele vai ter que possuir o segundo certificado digital, dessa vez um ICPF, ligado ao CPF do titular ou do sócio administrador responsável legal por aquela sociedade. Então eu já vejo aí a necessidade de ter um novo certificado. E, na minha opinião, poderia ser continuado usando o certificado do ICNPJ, mas é só a minha opinião, tá? O governo deve ter um critério para ter criado essa obrigação, não é mesmo? Então, o empresário de posse desse certificado ele vai estar acessando lá no Brasil Cidadão e ele vai estar realizando a validação de alguns dados do cadastro, né? Conforme era feito antigamente no Comprasnet, dessa vez no portal e-Cidadão, tá? Bom, algumas certidões, isso me chama a atenção, algumas certidões nesse processo, elas ainda continuam sendo de forma presenciais. Uma delas, por exemplo, aqui na nossa cidade, na cidade de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, a certidão negativa de débitos do ISS, tá? Ela ainda é necessário que você vá até o plantão fiscal para obter essa certidão, tá? Então, provavelmente, tá, vai ser informado lá a sequência numérica, a chave de validação daquele documento, né? E você mesmo vai estar certificando uma cópia, né? Creio eu que seja assim, ainda não fui exposto ao sistema. Quando for, talvez eu grave alguma coisa para compartilhar com vocês. Mas provavelmente você mesmo vai digitalizar e certificar aquele documento, dando autenticidade digital ao documento. Talvez outros documentos, como certidão negativa do FGTS, ou ainda certidão conjunta, né, que é aquela certidão tríplice, INSS, INSS, dívida ativa da União e Receita Federal do Brasil, aquela certidão que tem efeito tríplice, talvez esses documentos não sejam nem necessários a gente estar digitalizando e certificando. Por quê? Porque são informações da própria Receita Federal, né? Então a própria Receita Federal ela já tem essa informação no seu banco de dados. Creio que não vai ser necessário fazer o envio de forma digital desses documentos. Porém, vejo que num processo ainda vai haver um processo presencial, não será 100% digital, talvez 95% digital. O grande ponto favorável, né, dessa questão, ele vai trazer mais velocidade, né, no processo de obtenção do certificado de regularidade, muito mais velocidade, muito mais segurança, tá? E talvez pequenos licitantes, né, eles possam agora estar fazendo a manutenção nas próprias empresas, né, do seu CRC SICAF, tá? Nesse vídeo a gente falou bastante sobre todo o processo de mudança, como era, como é e como será feito o processo de obtenção do certificado de regularidade do SICAF. Porém, aqui na parte de baixo desse vídeo, eu gostaria de estar compartilhando com você. Tem uma seta branca aqui direcionando você para um outro vídeo. Tá? Acesse esse vídeo. Tá? Nesse vídeo eu explico como que é feito, né, todo o processo de entrega, de a precificação, de execução, algo totalmente inovador, algo que é sem concorrência. Tá? Eu ainda não vi, tá, dentro do meu mercado alguém que esteja fazendo a execução e a entrega dos serviços e a precificação da forma como nós temos feito aqui na Moto Assessoria. Não sei se você sabe, mas o que nós temos hoje é uma estrutura bastante compacta de atendimento online através de uma plataforma,
né? Onde eu, a Simone e outros profissionais que trabalham e atuam em home office, eles têm nos apoiado na execução desses serviços, tá? Então eu recomendo que você assista o vídeo que está na parte de baixo aqui nessa setinha branca, que ela vai te levar para um outro vídeo. Assiste esse vídeo lá e caso tenha surgido alguma dúvida, clica no botãozinho do WhatsApp, que aí você vai entrar diretamente no meu WhatsApp e eu vou falar com você por áudio, te orientando com relação ao que é isso. E por ser tão inovador, trago realmente muitas dúvidas, mas eu quero passar um áudio para você respondendo as dúvidas que porventura venham a surgir após assistir esse vídeo. Esse é um vídeo de dicas, um vídeo longo, um vídeo que está sendo gravado aqui no meu ambiente residencial. Perdão. E eu gosto de trazer nesses vídeos um conteúdo realmente mais complexo, mais completo, não é um vídeo tão objetivo, né? E é com muita alegria que nós acabamos de alcançar a marca de 1.200 inscritos. Eu creio que logo logo a gente chega a 10 mil inscritos, né? Porém, esse projeto é um projeto que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse estar apoiando a classe de microempreendedores, empreendedores individuais, sociedade limitada, pequenos empresários que porventura ainda não tiveram a oportunidade de ter uma assessoria contábil. Então aqui a gente faz esse trabalho de iniciação à contabilidade para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário, tá? Se você, assim como eu, é um pequeno empreendedor, um sonhador, alguém que tem a visão de futuro, fica aqui com a gente, se inscreve, ativa essas notificações, porque amanhã eu vou estar publicando um novo vídeo de dicas para você aqui no YouTube, ok? Um beijo no coração, fique com Deus, vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Falou!